Meu nome é Cleusa e este ano 2014 fazem 29 anos que eu conheci a mensagem adventista. Eu estudei a Bíblia através de estudos bíblicos. Eu fiquei maravilhada com as descobertas que eu tive através do estudo da Bíblia e da mensagem adventista. Assim que eu terminei o estudo bíblico, eu me decidi batizar. Só que eu me batizei, comecei a frequentar a igreja. Sábado eu guardava direitinho. Só que tinha um ponto que eu acho que eu não compreendi direito. Foi a questão do dízimo. O mês que sobrava eu devolvia. Mas o mês que não dava, eu achava que eu não deveria devolver, porque eu também acreditava que porque não sobrou, eu não ia devolver o dízimo. Então até que um dia uma mensagem que um irmão foi passar na igreja, e nessa pregação o irmão colocou um testemunho do nosso irmão Milton Afonso. Eu achei muito interessante aquele testemunho, porque eu vi que Deus tinha derramado bênçãos sem medidas para aquele homem, por ele ser uma pessoa fiel nos dízimos. E eu compreendi que eu deveria mudar, que eu teria que ser fiel nos dízimos e que eu deveria pensar primeiro no dízimo e depois tudo aquilo que eu deveria fazer com o meu salário. Eu tinha muita obsessão para compras e assim, quando chegava no final do mês, o dinheiro não dava para nada. E eu passei a entender, compreender que o dízimo era uma coisa sagrada, uma coisa que era a primícia que tinha que ser para Deus. E eu entendi e pedi a Deus que Deus me desse força para mim dizimar certo e fiz um pacto com Deus que a partir daquele momento eu não mais deixaria por último o dízimo, mas sim em primeiro lugar. Mas ainda tinha outra coisa que eu acho que eu não tinha compreendido bem também. Era a questão da oferta, o pacto. Eu só dizimava, eu devolvia os 10% certinho e achava que eu estava fazendo tudo certo com Deus. Só que em outra pregação sobre mordomia cristã, mais uma vez eu fui tocada pelo Espírito Santo e Deus me mostrou que o dízimos e a oferta são sagrados ao Senhor. Não era só o dízimo, que lá em Malaquias 3:10 fala dízimos e oferta. Eu acho que eu não tinha entendido bem isso. E a partir daquele momento, daquela pregação, eu também entendi sobre a oferta, o pacto, porque o irmão também colocou outro testemunho que falava sobre aquele Colgate Palmolive. E me maravilhou também aquilo lá, eu ver aquele testemunho e ver o quanto Deus tinha abençoado aquela pessoa por ele ter feito um pacto. Primeiramente ele começou com 10, depois 20, 30 e quando eu ouvi esse testemunho, ele já estava com 40% de oferta, de pacto e 10% de dízimo, quer dizer, ele devolvia metade do salário dele todinho. E nem por isso ele tinha ficado pobre ou passado necessidade, mas sim, Deus tinha abençoado ele mais e mais. E eu pensei assim, isso é real. Isso é essencial que a gente faça um pacto com Deus e confie nas promessas que Ele tem feito de abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida. E a partir desse momento eu também comecei com um pouquinho, comecei com 5%. E eu vi que Deus me abençoava, Deus me abençoando cada vez mais. E eu comecei com 5, depois passei para 10 e hoje eu tenho 15% de pacto com Deus e devolvo meu dízimo, meu pacto. Eu vejo que Deus tem me abençoado muito, porque eu consigo pagar minhas contas, eu consigo me controlar em compras. Então, a palavra de Deus diz que Deus concederá os desejos do seu coração. E na medida do possível, Deus tem me dado tudo aquilo que eu peço para Ele, de acordo à vontade dEle. E o último pedido que eu fiz para Deus, que eu achava impossível, era que eu gostaria de ter uma casa perto da igreja. Porque quando eu me converti, lá onde eu morava, era bem pertinho da igreja. A petição que eu fiz foi que eu queria morar perto da igreja. Eu achava isso impossível. Mas até que um dia Deus concedeu. E hoje eu moro 150 metros perto da igreja central onde eu frequento. Isso para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu vi que Deus tinha respondido mais uma petição minha. Deus sabe que seria possível e para Ele nada é impossível.
E por isso Ele me concedeu esse desejo. E hoje eu estou muito feliz e quero testemunhar isso mais e mais das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, por eu ser fiel nos dízimos e nas ofertas.